Vou fazer um pacotão aqui, viu? Para você, Andreasa, Alexandre Vera, vocês que me acompanham com o roteiro em mãos, eu vou juntar os temas das laudas aqui pra gente fazer, porque eles são correlatos, tá bem? E também porque tem a ver com isso que a gente já vem discutindo desde o primeiro bloco. A gente vem na né? mesma toada e um doce pra quem adivinhar se o assunto é Jair Bolsonaro. Ele diz que não está preocupado com as acusações de que cometeu quebra de decoro ao falar sobre a morte durante a ditadura militar de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente contrariou documentos oficiais, negando que o ex-militar militante tenha sido assassinado pelo regime. Aspas para o presidente: não tem quebra de decoro. Quem age dessa maneira perde argumento. O Bolsonaro também fez críticas à Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada durante o governo Dilma Rousseff. Aspas novamente para ele: lamentamos muita coisa, mas não pode valer um lado só da história. E como eu sempre disse, alguém acredita que o PT está preocupado com a verdade? Quando aqueles caras criaram a Comissão da Verdade, eles deram gargalhadas. Vocês da imprensa sabem o que é informação, contra-informação e contra-contra-informação? É muito simples, disse o presidente. E aí, na esteira de tudo isso, uma reportagem da revista Veja informa que parlamentares de oposição vão discutir se levam adiante um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a publicação, a avaliação de alguns parlamentares é que a discussão em torno do assunto, que até então vem sendo tratado de forma discreta, em meio a dúvidas sobre a viabilidade, tornou-se inevitável. Vera, como é que você vê essa história? E já sei, conversa também com muita gente a respeito. Tem muitos aspectos aí a serem abordados, né? Quando o Bolsonaro fala em decoro, ele está falando de algo que é de foro íntimo, porque ele não é parlamentar. Existe uma figura do decoro parlamentar que é prevista ali nos regimentos, etc., e cuja quebra pode implicar em cassação do mandato do parlamentar. No caso do presidente da República, o que há são as leis que regulamentam eventuais crimes de responsabilidade. E aí a gente tem de pensar se Bolsonaro incorre em crimes de responsabilidade ou não com algumas das suas falas. O decoro, esse pessoal, esse do foro íntimo, que obriga todo mundo a ter um certo cuidado com o que vai dizer, cuidado com o outro, humanidade, esse ele já quebrou há muito tempo. Então, esse não dá cassação, esse não dá impeachment, mas esse ele vem quebrando diariamente há muito tempo. Crime de responsabilidade, Bolsonaro cometeu algum? A meu ver, é forçação de barra falar em crime de responsabilidade nesse momento. No entanto, já há parlamentares, já há juristas, já há comentaristas políticos que enxergam em algumas dessas falas quebras de princípios constitucionais, como o princípio da moralidade e outros, o que faria com que o presidente se encaixasse, se enquadrasse na esfera dos crimes de responsabilidade. Dito isso, tem algum ambiente para impeachment? Não, nenhum. Por hora, nenhum. Impeachment, eu costumo dizer, e dizia isso na época da Dilma Rousseff, escrevi em sucessivas colunas na Folha, na Veja, que eu escrevi: impeachment é um alinhamento dos astros. Impeachment não se dá por crime de responsabilidade pura e simples, nunca foi sobre isso. Impeachment não se dá única e exclusivamente pela voz da rua, nunca foi sobre isso. Impeachment não se dá única e exclusivamente porque um governante perde maioria parlamentar. Ele se dá justamente quando essas três condições e mais a crise econômica se alinham numa quadratura perfeita, e aí você tem criadas as condições para o impeachment. Ficou muito evidente quando esse alinhamento dos astros se deu no caso da Dilma e por que ela não foi impeachada antes de 2016. Então, neste momento, não há que se falar em impeachment, não há nenhuma condição política dada para isso, e a oposição falar disso neste momento, com 6 meses de governo, é risível, né? Eles que ficaram dizendo que o impeachment da Dilma era golpe, era golpe, era golpe, agora esquecem rapidamente do que disseram e começam a se aventurar por esse discurso. Mostra a total falta de conexão com a realidade, principalmente do PT e dos seus partidos satélites. Agora, há meios de tentar institucionalizar o Bolsonaro? Ele diz que não vai mudar. Eu escrevi uma coluna em 31 de março, hoje, portanto, faz aniversário essa coluna, que o título era esse: não vai mudar, falando que Bolsonaro dificilmente mudaria esse jeitão dele sobre o qual a gente falou no primeiro bloco.
mas há maneiras de mitigar o estrago que ele pode fazer com as suas declarações, justamente deixando que ele não avance para além da retórica, e a retórica por si só já causa estragos quando parte de um presidente, porque ela autoriza os estamentos inferiores a agirem dessa maneira meio bárbara que o Bolsonaro está propondo, mas há maneiras, tanto no legislativo como no judiciário, de mitigar isso. Hoje deu entrada a representação do presidente da OAB para que Bolsonaro explique como seu pai morreu. Não adianta ele falar em contra-informação, informação, contra-informação. O que ele praticou nesse caso é mentira e desinformação. Então ele vai ser instado a se explicar. Como ele não vai ter nenhum elemento, e é muito importante ler, por exemplo, o Hélio Gaspari, que é um estudioso desse tema a esse respeito hoje, ele terá de se retratar. Então, esse tipo de cabresto institucional e político, o Bolsonaro vai ter que começar a enfrentar. E para você, Alexandre, como fica toda essa questão, a oposição falando em impeachment? Pois é, né? Isso aí me lembra um pouco aquela fábula da criança que vinha gritando fogo e quando não era. Aí um dia, quando tá pegando fogo, ninguém acredita. Então, a oposição erra e erra para ela dá um tiro no próprio pé. Porque quando grita, como foi, por exemplo, vocês devem lembrar, quando o Tarso Genro, em janeiro de 99, tinha acabado, primeiro mês, começando o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele criou aquele slogan fora FHC, pediu impeachment, pediu nova Constituição, e foi simplesmente ridículo, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso terminou o mandato normalmente, não conseguiu eleger o seu sucessor, quem foi eleito foi o Lula, como vocês lembram. Então, toda aquela palhaçada do Tarso Genro se mostrou inócua e mais um capítulo triste dentro da trajetória desse ex-ministro da Justiça, ex-governador, etc. e tal. Então, o que a oposição está fazendo? A oposição está, no fundo, mostrando que está completamente sem projeto para o país, sem alternativa. Com o Lula preso, ela está acéfala. É interessante porque o Lula, uma vez, quando estava aquela discussão se ele ia ser preso, se não ia, ali às vésperas da prisão dele, ele usou uma expressão que ele falou que estavam querendo cortar a cabeça da jararaca. E, de certa forma, a cabeça da jararaca foi cortada, está lá em Brasília presa, e o resto da jararaca está completamente perdida, presa, batendo por aí, espalhando, estrebuchando, mas sem saber para onde vai. Então esse é mais um caso onde, em vez de focar nos problemas reais, e eles existem, e esse exemplo da fala em relação ao pai do Felipe Santa Cruz é um problema, claro, evidente, que o presidente deve explicações sobre essa fala irresponsável e cruel em relação ao adversário político. Então, em vez de se focar nisso, ficar falando em impeachment, falando um monte de bobagem, não, fiquem nos fatos, entendam, pensem que vocês estão naqueles filmes de tribunal americano, que o juiz fica falando, fique nos fatos, faça isso, fique nos fatos e arrume uma narrativa, ou então vocês vão continuar sem aplaudindo e olhando o governo ganhar cada vez mais força, mais tamanho. Vão aprovar a reforma da Previdência, vão ter dinheiro em caixa, a economia do Brasil vai reagir, evidentemente, e um governo com dinheiro, ninguém segura. E se realmente o presidente conseguir, ao que parece, fazer o filho dele embaixador nos Estados Unidos, o que é, para marketagem política, uma maravilha, um sonho. Para qualquer um que já tenha trabalhado com marketing político sabe disso. É só notícia boa, é só foto com o Trump, é só jantares com autoridades, é só assinar acordos que ninguém sabe exatamente o que é que está escrito, mas que serão evidentemente vendidos como se fosse um novo. Cada papel assinado vai ser vendido como novo Tratado de Versalhes. Então, o que a gente tem ouvido ele fica 2 anos como embaixador, volta, fica 2 anos como ministro e sai candidato. Esse plano, eu não sei se existe, me falaram que existe, eu não sei se é verdade, mas se for verdade, ele está caminhando muito bem. E não vai ser gritando fora Bolsonaro, impeachment, nesse momento que esse plano vai ser barrado. E aí, Andreasa, para você? É o seguinte, Carlos Aros, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é um indecoroso. Sempre foi. Desde sempre, desde que é um homem público. É condição permanente, sempre será. No entanto, essa gritaria permanente no Brasil, de todo lado,
em todas as esferas, em todas as alturas, por impeachment, por impedimento de presidente, por derrubar presidente, é uma expressão da doença brasileira, da depressão política profunda em que o Brasil se encontra. Impeachment é solução extrema e raramente é a solução. A gente tem que fazer uma reflexão sobre a história dos impeachments no Brasil. O impeachment do Fernando Collor, per si, foi uma coisa boa? Ou nós fomos enganados pelas consequências do que veio logo depois, o Plano Real? Não foi o Plano Real o salvador daquele período? Não foi o impeachment. Vejam, o impeachment da Dilma. A Dilma cometeu crime de responsabilidade. Existem regras para o crime de responsabilidade. Ela cometeu crime de responsabilidade. Mas o vácuo político decorrente do impeachment da Dilma Rousseff, no ambiente também de criminalização da política, resultou em Jair Bolsonaro. Não sei se nós melhoramos muito. Sinceramente, não sei se nós melhoramos muito. Eu acho, como eu disse, que nós estamos no mesmo lugar de depressão política. E aqui fala alguém que foi crítico, que é crítico duro do projeto de poder autoritário do lulopetismo. Mas eu percebo a costura, o nascimento, o discurso de um projeto de poder autoritário também, de natureza diferente do bolsonarismo. É preciso enfrentá-lo por meio das instituições, por meio dos instrumentos republicanos. Eles estão aí por meio da atividade da imprensa. Inclusive, para vir a se pleitear o impeachment de um presidente da República, nós seremos aqui fiéis defensores de que haja razão constitucional para esse pedido. Para que isso não se banalize, para que não se bananize ainda mais a nossa República. Quais são os critérios para crime de responsabilidade de um presidente da República? Atentar contra a existência da União. Ainda não me parece o caso. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, dos poderes constitucionais do Estado. Alguns dirão que já, mas, enfim, não é disso que se trata agora. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. É por aí que se vai. A segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, o cumprimento das decisões judiciais. Esses são os tópicos a partir dos quais se pode pedir crime de responsabilidade. Então vamos discutir seriamente. Vamos defender a República. Ah, eu não gosto do Jair Bolsonaro. Bom, tudo bem. Em 2022 muda. Agora, toda hora, esse chororô, essa bateção de perna por impeachment, não dá. Não há país que prospere sob essas condições, sob essa instabilidade. Não dá.